E aí pessoal, aqui quem fala é o Eric, e o vídeo de hoje é a deck profile do Sacred Beast. Desde já agradeço a atenção, o apoio e carinho de vocês. Então bora lá. Eu coloco dois Raviel, é uma carta que eu gosto bastante no deck, eu foco em invocar ele para ser meu atacante principal aqui. Até porque combinando um desses dois Raviel com a forma alternativa dele, eu consigo uma jogada que eu acho muito interessante, que é o que? Segundo o Raviel, tem um efeito rápido de mandar ele para o cemitério e dobrar o ataque do Raviel que tiver no meu campo. Isso é um efeito rápido, então suponhamos que o cara tenha um monstro com um ataque mais forte e eu posso vencer essa batalha, mesmo não sendo meu turno, com o efeito rápido dele. Ele também pode se reciclar se ele estiver no cemitério e eu tributar um monstro, aí ele volta para minha mão. A forma de invocação dele também é a mesma coisa do Raviel normal, só que eu mais uso ele para dobrar o ataque do Raviel. Então são dois Raviel normal e um Raviel forma alternativa. Coloco dois Ramon, é um monstro que eu gosto bastante também, eu acho bem legal a arte dele. Ele tem um efeito interessante de quando você destrói um monstro do oponente com ele, você causar 1000 de dano ao oponente. Dois dele. Um Uria. Eu só coloco um porque eu não costumo invocar o Uria e nem tento fazer isso. Porque para ele ter ataque eu preciso ter muitas cartas de armadilha no meu cemitério. Para cada armadilha no meu cemitério ele vai ganhar 1000 de ataque. É um efeito um pouco parecido com o do Slifer, né? Só que o do Slifer ainda é melhor. Então um do Uria. E eu ainda uso o Uria por causa do Armitile. Então por isso um deles já é o suficiente uma cópia. 3 dessa besta da invocação do caos, porque ele é o principal invocador do Sacred Beast do deck. Ele é de fácil acesso, você pode buscar ele de várias formas, como com a besta do conhecimento negro e também com a magia que eu vou apresentar daqui a pouco. O efeito dele é muito bom, que você pode tributar ele e dar espécie de uma das bestas sagradas da sua mão. Quando ele está no seu cemitério, você pode banir ele e trazer o campo do deck para sua mão. O campo principal aqui do deck. Então por isso 3 dele. A besta do conhecimento negro também é uma carta maravilhosa para esse deck. Quando ela é invocada, você pode trazer uma das bestas sagradas ou um card que liste especificamente qualquer uma das bestas sagradas do seu deck para sua mão. E depois você ainda tem um efeito adicional de dar mais uma normal summon a mais no seu turno. Então cada um você só pode usar uma vez, só que você pode usar os dois em um turno, o que é maravilhoso, você pode fazer diversas jogadas com isso. Por isso 3 dele também, porque essa é uma carta que você vai querer estar sempre na sua mão inicial. Essa aqui eu uso uma, mas eu acho bem interessante. E por quê? Quando qualquer duelista ativar um card ou efeito que escolha esse card aqui como alvo de... ou quando um monstro do seu oponente escolhê-lo como alvo de ataque, efeito rápido dele, eu posso enviar até um de cada das bestas sagradas do deck para o cemitério, colocar contadores de acordo da minha mão ou do deck para o cemitério, e de acordo com o número de bestas sagradas que eu enviei, eu vou colocar um contador nele. E pelo resto do turno, se eu coloquei pelo menos um contador, eu não sofro dano de batalha por esse turno que eu fiz isso. Se esse card seria destruído em batalha ou por um efeito de card, em vez disso eu posso remover um marcador de fantasma desse card. É uma boa forma de você se defender caso você precise. E também para mandar as bestas sagradas para o seu cemitério caso você necessite. Para usar difusão ou para alguma outra coisa que você esteja pensando. Uma delas porque como ela tem as bestas sagradas no seu texto,
Ela também é de fácil acesso com aquelas outras duas cartas que eu... Quer dizer, com a besta do conhecimento negro que eu apresentei agora há pouco. E com a magia que vai vir já já. Esse aqui também é um dos principais invocadores do deck, só que é num plano bem alternativo. E como seria? Esse deck aqui, eu aconselho a que vocês usem sempre no primeiro turno, né, do jogo. Vocês tentem ganhar na escolha de quem vai começar para vocês começarem com esse deck. E tentar trazer essa carta aqui para a mão, se aproveitando também do efeito de mais uma Normal Summon dele. Isso eu vou exemplificar quando estiver mostrando algumas jogadas daqui a pouco. Só que, de forma teórica aqui, ele pode se tributar e dar special de uma das bestas sagradas do seu deck ou da sua mão. Só que pelo resto do turno você não vai poder atacar. Ou seja, no primeiro turno do jogo, como não tem Battle Phase e você está querendo montar um campo que amedronte o oponente e dê uma boa defesa para você com seus principais monstros, ele é a escolha perfeita para que você tenha na sua mão, ou você traga. E o segundo efeito dele não é uma vez por turno. E qual é o segundo efeito? Você bane ele do seu cemitério e traz uma das bestas sagradas do deck para a mão. Então, caso você esteja pensando em fazer a fusão do Armityle, ele também ajuda muito nisso. E como esse segundo efeito não é uma vez por turno, eu coloquei 3. Ele é de fácil acesso, como as outras cartas do arquétipo. Ele invoca uma das bestas sagradas e também traz um recurso do deck para sua mão. Agora os Danger eu vou falar de uma maneira geral. Coloquei eles porque as cartas do arquétipo são aquelas que eu mostrei, de monstro. E eu gostaria de mais coisas para o deck que me desse um poder de draw. E ao mesmo tempo também me gerasse um monstro no campo. Não só na questão de ficha, se eu fosse pensar por esse lado. Só que os Danger têm efeitos muito bons que são de compra. Podem se invocar caso não se descartem. E alguns, como a Nessie, pode trazer outro Danger do deck para mão. Eu ainda não tenho o Tsushinoko, não imprimi ele em Orika. Só que ele dá special de outro Danger do seu deck, caso ele se descarte. E cada Danger tem um efeito interessante quando ele acaba se descartando. O Pé Grande ele pode destruir uma carta no campo. A Nessie traz outro Danger do seu deck para mão. O Lobisomem ele abaixa 1000 de ataque dos monstros do seu oponente. E o Chupacabra ele dá special de um Danger do seu cemitério. Então, um do Pé Grande, uma da Nessie, 2 do Lobisomem, um do Chupacabra. E agora o Exodius. Eu gosto de usar ele porque ele é nível 10, ele consegue reciclar todos os monstros do meu cemitério quando eu uso o efeito dele. E se invoca fácil dessa forma. E por ele ser nível 10, eu posso usar ele para fazer o Exceed que eu tenho aqui no meu extra deck. O combo deles aqui é muito bom. Se o seu oponente ainda tiver vida lá no final do seu turno e tiver menos de 2000, você pode usar o efeito dele e acabar com o jogo. Se você tiver precisando de uma força a mais no campo, ele aqui é uma boa alternativa caso você não consiga invocar o Armityle. Então, um Exodius. O Ceburrel aqui, sempre que ele for descartado para o cemitério, ele se invoca. E ele é uma boa alternativa para quando eu quero ter mais monstros no meu campo para matéria Link. Os Danger, alguns têm ataque até elevados, então eu gosto de manter no campo para fase de batalha. E no caso, algumas vezes eu tenho que descartar alguma coisa aqui da minha mão, com as estratégias que eu penso para esse deck. Então quando eu faço isso com o Ceburrel, eu cumpro com o requisito de descarte, invoco ele, posso usar para invocação Link, e isso tudo sem muitos custos, então por isso um dele. O campo principal do deck é esse aqui, Paraíso Caído. Ele dá um efeito de proteção para todas as bestas sagradas e o Armityle,
E quando eu tô com uma das bestas sagradas no campo, eu posso ativar o efeito do campo de comprar 2 cartas. E o efeito de proteção é para alvos de efeito de card, e eles não podem ser destruídos pelo efeito de card do oponente enquanto eu os controlar. Então 2 do campo, 3 desse aqui porque de magia, essa aqui é o principal buscador. Quando você ativa, eu posso adicionar uma das bestas sagradas ou um monstro que lixe especificamente uma das bestas sagradas. No caso, eu vou ter 3 dessa magia e 3 da besta do conhecimento negro. E assim eu vou ter 6 buscadores, o que é um número bem elevado para o deck. Ela tem um outro efeito aqui, que é uma vez por turno você pode descartar um card, invoque por invocação especial um monstro demônio com 0 de ataque do seu cemitério. E uma vez por turno, se você controlar um monstro de nível 10, eu posso adicionar uma magia contínua do cemitério para minha mão. Isso aqui eu vou exemplificar com as jogadas daqui a pouco, mas isso aqui já entra no exemplo do Ceburrel, de eu precisar descartar alguma coisa para cumprir com requisitos. Então, 3 dessa aqui. Essa aqui é a magia de fusão do deck. Eu uso uma porque eu uso o Pré-da-Planta lá na Conda. E já adiantando que eu combino com os meus amigos que vão jogar comigo, ou alguém que for jogar comigo, eu pergunto se ela se incomoda ou não de eu jogar com tanto essa carta aqui banida ou com qualquer outra de algum outro deck meu. Se a resposta for sim, eu tiro, não tenho problema nenhum com isso. Então, dito isso, eu uso uma da magia de fusão para poder invocar o Armityle, ou a outra fusão que eu tenho aqui no... Opa! Ou a outra fusão que eu tenho aqui no meu extra deck, que é o Trilogy, acho que é assim que se pronuncia. E eu bano da minha mão, campo ou cemitério as matérias de fusão que tiver listada lá no monstro. Depois eu invoco por invocação especial esse monstro de fusão. E você não sofre dano de batalha dos ataques envolvendo o monstro invocado por invocação especial por esse efeito. Isso já ajuda caso você invoque o Armityle, porque o Armityle só ganha 10.000 de ataque no seu turno. No seu turno, né? Se for o turno do oponente, ele vai ficar com 0 de ataque. Mas pelo que eu bem me lembro, ele não é destruído por batalha. Então, esse efeito adicional aqui da magia, que concede ao Armityle, é perfeito. Ele basicamente fica indestrutível, né? Enquanto o oponente não destruir ele por outros efeitos. E se eu controlar todas as bestas sagradas, o oponente não pode ativar cards ou efeitos em resposta à ativação desse card. Por isso o Uria. Se eu colocar o Uria no campo, esse seria o único propósito para ele aqui para mim. E eu ativar a fusão, o oponente não vai poder negar a ativação dessa carta. Então por isso, uma delas. Nem sempre eu costumo fazer o Armityle por meio aqui da fusão. Eu posso invocar o Uria e banir eles ou enviar para o cemitério, eu não lembro direito o requisito agora. Ao invés de usar a magia. Essa aqui é uma carta um pouco subestimada, só que ela é muito boa. Ela facilita a invocação do Ramon, mas não é por isso que eu uso ela. Se eu tiver o Ramon no campo e ela estiver ativada, quando o meu oponente ativaria um efeito de magia armadilha, eu posso colocar um Ramon em posição de defesa e negar a ativação da carta, quer dizer, o efeito da carta. Muita gente não sabe, só que isso aqui nega Super Poly. E é um negócio que é bom para você usar aí no seu deck. Se uma das bestas sagradas sair do campo, eu não sofro dano no turno. É um efeito muito bom também para defesa. E assim como as outras cartas do arquétipo, é de fácil acesso. Ela pode ser buscada por conter os nomes das bestas sagradas no seu texto. Então por isso, uma delas. A Lure of Darkness, que é mais um poder de draw. A maioria dos meus monstros no deck são de trevas, então
E eu tenho bastante cópias de cada um. Então, na hora que eu usar a lure e tiver que banir um dos monstros, não tem problema nenhum. Até porque eu tenho forma de trazer ele de volta. Sendo pelo enterro de outra dimensão, ou a fuga da dimensão negra, que invoca um dos meus monstros de trevas banidos. Por isso, duas Allure of Darkness. Um por um, serve para invocar aquele monstro de nível 1 aqui do deck. É mais uma forma de eu buscar ele, invocando ele diretamente, na verdade. Além dos buscadores normal do deck, então aumenta ainda mais a chance de eu conseguir ele no meu campo. E por si só é uma carta que se deve usar aqui no deck. Reviver monstro dispensa apresentações, só que quando eu precisar reviver algum monstro do meu cemitério, do cemitério do oponente, tá aí. Enterro de outra dimensão, como eu expliquei agora há pouco, para trazer monstros banidos meu ou do oponente. Isso aqui também pode ser usado para devolver coisas do oponente, porque às vezes tem estratégia que o oponente usa com coisas do banimento dele. Então fica aí a dica. Uma daquela. E aqui é a trap principal do deck. Eu uso 3 porque, além de ter um efeito muito bom, o oponente, quando perceber a importância dessa carta no deck, vai querer destruir ela de qualquer jeito. E como é que ela funciona? Se eu tiver uma das bestas sagradas no meu campo, o primeiro efeito se ativa. Se eu tiver duas bestas sagradas no meu campo com nomes diferentes, o segundo efeito se ativa, e assim por diante. E o primeiro efeito é que sempre que meu oponente invocar um ou mais monstros por invocação normal ou especial, eu vou ganhar vida igual ao ataque desses monstros que ele invocou. E isso é sempre que ele estiver invocando e a carta estiver virada para cima no meu campo. Se eu tiver duas bestas sagradas com nome diferente, eu vou negar os efeitos ativados dos monstros que o meu oponente controla. Ou seja, toda vez que o oponente invocar um monstro novo no campo dele, os efeitos dele já vão estar negados. Funciona como o Destiny Hero Plasma. E se as três bestas sagradas estiverem no campo, qualquer monstro enviado para o cemitério do oponente, em vez disso, é banido. Ela tem um efeito adicional, que não depende do número de bestas sagradas no campo, que é: uma vez por turno, se você controlar um monstro de nível 10, eu posso adicionar uma armadilha contínua do cemitério à minha mão. E caso eu tenha duas delas ativadas, o efeito de ganhar vida é duplicado. Fica aí a dica. Por isso, 3 dela. Hiperchamas. Isso aqui facilita a invocação do Uria, só que não é para isso que eu uso ela. Ela tem um efeito aqui de uma vez por turno eu descartar uma carta e adicionar minha mão ou invocar por invocação especial uma das bestas sagradas do meu cemitério, ignorando as condições de invocação. E é por isso que eu gosto de usar essa carta. É mais uma forma de invocar as bestas sagradas. Uma delas. A Fuga da Dimensão Negra é por conta daquela ideia que eu falei mais cedo. Se eu tiver um monstro de trevas meu banido, eu posso invocar ele por meio dessa carta. E é basicamente isso. Por isso, uma delas também. Agora passando por Extra Deck. 2 Armityle. É um número um pouco exagerado, já que além de ser um pouco chato de invocar o Armityle, ele não é lá um ótimo monstro para se ter no deck. Eu uso ele porque eu gosto da carta. Ele tem o efeito dele de ganhar 10.000 de ataque no meu turno e não ser destruído em batalha. E é isso. A forma alternativa do Armityle também é uma carta que eu gosto bastante. Muita gente não conhece e o efeito acaba surpreendendo. Quando eu invoco essa carta, posso ativar o efeito de passar o controle desse monstro para o meu oponente. E no final do turno do oponente, que ele estiver controlando esse monstro, essa carta se bane e bane tudo no campo do oponente. E aí o controlador original, no caso eu, posso invocar um Armityle do meu extra deck, ignorando as condições de invocação. É um negócio um pouco obscuro, que foi lançado há um bom tempo, mas eu acho bem legal de se usar no deck. Esse aqui também é uma carta que não é muito bem vista e nem muito usada, só que eu acho legal.
posso escolher um monstro com a face para cima que o oponente controla, causa dano ao oponente igual a metade do ataque do ataque original dele. E é isso. Ah, e ele também pode ser invocado por aquela carta de fusão do deck. Os Exceeds aqui eu expliquei mais cedo, mas só para dar mais alguns detalhes. Esse aqui causa 2000 de dano ao oponente. Não é uma vez por turno, então caso você faça isso mais vezes, basicamente o jogo pode acabar, dependendo das vezes que você fizer isso. Esse aqui, você desassocia duas matérias, ele fica com 6000 de ataque. E dependendo do restante de número de matérias Exceed, você pode atacar até esse número. Pentestag eu coloquei porque pensei em um combo legal com o Raviel. Como eu falei mais cedo, o Raviel está aqui, embaixo da zona de monstro extra. E o Pentestag está em cima apontando para ele. O Pentestag, quando aponta para um monstro, dá o efeito de que o monstro que estiver apontando, quando atacar, causa dano perfurante. E o Raviel, quando ele é afetado pelo efeito da forma alternativa dele, fica com um ataque dobrado, 8000 de ataque. E pode atacar todos os monstros do oponente com esse efeito adicional que eu esqueci de falar mais cedo. Ou seja, você pode acabar o jogo aí mesmo. Algo que eu acho bem legal de se usar. Eu aconselho a colocar 2 dele. É que eu ainda não fiz Orica dele, então por isso aqui na minha build por enquanto está 1. Preda planta eu já expliquei mais cedo porque eu uso ele. Incuribo é bom de se usar quando você tem mais de uma cópia daquele monstro de nível 1 do Sacred Beast. E é uma forma legal também de você azarar com o ataque do monstro do oponente, quando precisar. Almirage, você pode usar aquela besta do conhecimento negro que você invoca por normal. O efeito dele se ativa quando é invocado por normal, então depois que você usa o efeito ele meio que fica inútil lá no campo. Aí você pode usar ele para fazer o Almirage, que é uma proteção a mais para os seus monstros. E da decklist, por enquanto, é isso. Essa é a minha decklist atual de Sacred Beast. Agora vamos passar para jogadas. Essa mão aqui são cartas que eu mesmo selecionei do deck para facilitar em mostrar um combo legal. Essas duas cartas são as que você mais vai querer que comece na sua mão. Essa aqui é o segundo tipo de carta que você quer que comece na sua mão também, para que você possa combar com essa. E de restante das outras cartas que vier, são opcionais, porque as principais jogadas vão ser com alguma dessas duas. Vamos supor que eu estou no meu primeiro turno e está no primeiro turno do jogo. Eu já estou com uma das bestas sagradas na minha mão. Então, na invocação dele e na ativação do efeito, eu vou trazer para minha mão a forma alternativa do Raviel. Ou seria melhor, que o que eu estava pensando. Posso trazer a forma alternativa do Raviel com ele e deixar ele na minha mão para o próximo turno. Só que eu não teria o nível 1 aqui para tributar e trazer o Raviel da minha mão. Teria o efeito adicional dele, de dar mais uma normal e trazer ele. E do deck trazer o Ramon e não ter que ficar com 2 Raviel, um no campo e um na mão. Então no caso, é melhor que eu traga o nível 1 mesmo. Vou mostrar por quê. Beleza. Porque com a outra aqui também eu vou ter um outro buscador ativado. Vou poder buscar uma carta aqui. Lixa as bestas sagradas. Na verdade um monstro. Espera aí, deixa eu ver. É um monstro que lixa especificamente
uma das bestas sagradas. No caso, como eu já tenho esse e o nível 1, eu vou trazer o Raviel mesmo em forma alternativa. Aí, por invocação normal, eu vou invocar ele e não ele, e vocês já vão entender por quê. Aí, pelo efeito dele, vou tributar e trazer o Raviel. Lembrando que, caso vocês queiram fazer o combo do Pentestag, é bom colocar o Raviel embaixo da Extra Monster Zone, para que o efeito do Pentestag funcione. Com o besta da invocação do caos nos cemitérios, você pode já banir ele e trazer o campo, ou se aproveitar aqui do efeito da magia contínua, que é o que? Você descarta uma carta para trazer um demônio de ataque 0. E qual é o truque dessa carta aí? Eu já tenho um demônio aqui com ataque 0, só que a carta que eu vou descartar pode ser o Ceburrel ou ele. Se eu descartar ele, eu posso invocar ele mesmo, porque ele já vai estar no meu cemitério durante a resolução do efeito. Então se eu fizer isso, eu já vou poder colocar ele, tributar e trazer o Ramon. Vou fazer isso, trazer o Ramon. E agora eu vou banir ele aqui do cemitério, trazer o campo. Com o campo ativado eu já tenho uma proteção aí para o Raviel e o Ramon. Antes de eu usar efeito de comprar duas, eu vou banir ele e trazer o Uria. Que assim eu já fico com ele na mão para caso eu precise de mais algum descarte. Ou eu já queira tentar fazer a fusão no próximo turno. E aí, beleza. Feito do campo, vou comprar duas cartas. Foi até que uma compra razoável. Posso baixar essa. E depois, para terminar, faço o link 1 ao Mirage. E aí fica uma proteção a mais aí para os meus monstros. O Raviel forma alternativa vai mais beneficiar o Raviel normal, né? Caso o Ramon morra, posso trazer ele com Hiper Chamas, descartando o Ceburrel e trazendo ele depois, ou o Uria já para ficar lá e ajudar um pouco com a carta de fusão ou algum outro efeito. E essa é uma jogada mais simples, caso você tenha alguma daquelas duas cartas no começo. E aí você vai ter que ir pensando com calma no que você vai fazer na resolução de cada efeito. E eu espero que tenham gostado aí do vídeo, pessoal. Lembrando que a lista aqui é para vocês terem um pontapé inicial do deck. O restante vocês vão pensando aí sozinhos, tendo as suas próprias ideias, porque isso aqui é mais para ajudar. Então, espero que tenham gostado e até a próxima. Falou!